Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, professor e gestor acadêmico do QConcursos, e este é o primeiro vídeo de uma série que tem por objetivo te explicar e te orientar sobre a grande novidade do mercado de concursos, Concurso Nacional Unificado do Governo Federal, o Enem, concursos. Então nós teremos vídeo explicando que órgãos e entidades farão parte, nós teremos vídeos falando das etapas, da diferença objetiva entre o Enem e o Concurso Nacional Unificado, mas particularmente esse vídeo, eu fiz questão de começar essa conversa com você falando daquilo que é mais importante. E nada é mais importante que estudar. Nada é mais importante do que você saber como estudar antes do edital. Os prazos estão estabelecidos. O governo federal ele anuncia para dia 20 de dezembro, vai estar presente de Natal, o edital. E dia 25 de fevereiro de 2024 a prova, ou seja, nós teremos 2 meses para se preparar. É muito pouco tempo para você começar a estudar antes, depois do edital. Então é necessário que você estude antes. E como estudar? Vamos lá, vamos conversar, começando pelos prazos, porque afinal de contas, qualquer organização de estudos parte do prazo que você tem. E os prazos são esses que você está vendo, né? Peguei aqui a matéria da folha dirigida, né, que faz parte do nosso grupo, para você entender qual o cronograma estabelecido. Dia 20 de setembro, o governo ele anuncia o comitê organizador deste concurso unificado. E esse comitê organizador, possivelmente, não é certeza, mas possivelmente, ele já apresenta as matérias do núcleo base. Dia 29 de setembro é anunciada a adesão dos órgãos e entidades. E aí, sobre isso eu queria fazer uma pequena observação. Eu trabalhei na administração pública, sei como funciona o governo. E quando você indica presidentes de órgãos, quando você indica ministros, é óbvio que você indica quem é alinhado com a sua visão de Estado, com a sua visão política. Então é muito improvável que os concursos já autorizados pelo governo federal tenham algum órgão, alguma entidade que diga eu não vou participar. Mas, de qualquer maneira, existe essa adesão que é oficialmente anunciada no dia 29 de setembro. No dia 20 de dezembro, uma data extremamente importante, a data mais importante de todas, né? É a publicação do edital, e de dia 25 de fevereiro, a aplicação da prova única, né? Num único dia, manhã e tarde. Então, essas datas, elas indicam que você tem que estudar desde já, meu chapa. Indicam que você tem que começar a estudar para ontem. E, afinal de contas, nós temos essa previsibilidade. Afinal de contas, nós temos essa situação colocada. Perfeito? Bom, uma outra questão importante que eu quero apresentar para você é como se dá as etapas desse concurso para a gente compreender qual é o método de estudo. Vamos lá. Então, nós teremos duas etapas, uma prova objetiva como uma matriz comum, e eu vou dizer para você quais as matérias que nós temos previsibilidade dessa matriz comum a todos os candidatos. E teremos, possivelmente na parte da tarde, prova específica e dissertativa de blocos temáticos, e eu vou apresentar os blocos temáticos, também utilizando uma matéria da folha dirigida. É dito isso, né, que o objetivo é criar uma espécie, né, guardadas as diferenças, que eu também terei um vídeo explicando tais diferenças, entre o Enem e esse concurso nacional. Então você entendeu que existe uma parte comum, e essa parte comum é para todos os candidatos. Então quem quer trabalhar na FUNAI, quem quer trabalhar no Bacen, no IBGE, em alguma autarquia, e tem várias autarquias e agências reguladoras, né? Tem uma prova comum com as matérias básicas. E depois você tem as específicas baseado em dissertação. Atenção, isso é importante, né? Tem que estudar redação. Para cada área específica dentre as que eu vou apresentar. Por enquanto, antes do dia 20 de setembro e mais ainda antes do dia 20 de dezembro, que é o edital, tudo é especulação. Porém, é uma especulação que não é cega. É uma especulação do que seria esse núcleo base, do núcleo comum para todo mundo, baseado na nossa experiência e baseado num manual que o governo federal ele publicou, dando alguns indícios do que ele entende que seria esse núcleo comum. Olha, estamos falando de concurso público, estamos falando de conhecimento, estamos falando de uma prova. Então é óbvio que será uma combinação das matérias básicas, português, matemática, constitucional, administrativo, eu vou apresentar, mas também uma combinação de temas e matérias que o próprio governo destaca nesse manual que eu estou citando para você como importantes.
Então tem um grupo de matérias, administração pública, ética no serviço público, direitos humanos, que o governo, nesse manual, ele indica, ele diz que são relevantes, são importantes essa chamada área humanística. Afinal de contas, tem muito a ver com o perfil de servidor público que o governo federal procura. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso que eu estou dizendo, né? Então, as matérias mais prováveis, o que nós aqui do Que Concursos fazemos uma aposta, seria um núcleo comum, que seria uma parte meio óbvia para todos os candidatos, língua portuguesa, RLM e ou matemática, informática super importante, dada a informatização do serviço público, atualidades, que também entra nessa parte humanística, direito constitucional, que é algo muito caro, muito importante, né, desse tipo de concurso, e direito administrativo. E aí entram 3 matérias que é esse carimbo humanístico desse manual do governo. Administração pública, administração geral e, atenção, dentro de administração pública, ética no serviço público. Não só o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal, mas conceituação de ética. E direitos humanos, já que essa parte humanística é muito importante. Então aí nós temos um conjunto de matérias que é uma aposta muito grande no que seria esse núcleo base. Vai que tem uma hecatombe e não tem português. Né? Tipo, mega improvável. Vai que tem uma hecatombe e não tem informática. Português e informática você estuda para um monte de concurso. Então, para estudar antes do edital, nós indicamos isso. E aí, pós-edital, quando você estiver já redondinho, quando você estiver bem nisso, aí você incorpora no pós-edital as matérias específicas que nós, por enquanto, temos que esperar o edital para saber quais são. Porque no momento da inscrição, então você não vai se inscrever para a FUNAI, você não vai se inscrever para o IBGE, você não vai se inscrever para uma agência reguladora, você vai se inscrever para o concurso unificado nacional dentro de uma área temática. E essas são as áreas temáticas: administração e finanças públicas, aí existe grande possibilidade de estar o Bacen aí dentro, economia, infraestrutura e regulação, aí nós entendemos que estarão as agências reguladoras, agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, por óbvio, né? FUNAI, Ministério da Agricultura, educação, ciência, tecnologia e inovação, aí existem várias autarquias e agências reguladoras, políticas sociais, justiça e saúde, aqui a área da saúde, acima a área da educação, trabalho e previdência, AFT, dados, tecnologia e informação pública, IBGE, e nível intermediário, que são os cargos de nível médio, da FUNAI, do Bacen, do IBGE. Então, essas matérias específicas, por mais que a gente saiba que algumas, por óbvio, vão estar em, por exemplo, no grupo temático Trabalho e Previdência, você vai ter direito do trabalho, segurança do trabalho, economia do trabalho, dados, tecnologia, informação pública, geografia, geopolítica, mas é previsão. Então é exatamente assim que acontece. Só relembrando uma coisa importante, a prova acontece em 180 cidades brasileiras, para que a maior parte da população brasileira tenha acesso. Nós entendemos que você estuda esse núcleo base antes e incorpora o que for da sua área específica pós-edital. Estamos à sua disposição, teremos curso, vídeos aqui no YouTube e aulas para te acompanhar nessa novidade que pode ser uma baita oportunidade para você acessar o serviço público. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.